Eu queria já pedir que você abra a palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo de número 2. Está nessa noite fazendo a leitura, Apocalipse, capítulo de número 2, o verso vai ser o verso 1 até o verso de número 7. Confesso aos irmãos que essa palavra fala muito comigo e eu espero que da mesma maneira o Senhor fale contigo também através dessa palavra. Apocalipse capítulo 2, versos 1 a 7, vai dizer assim a palavra do Senhor, no verso 1. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem apóstolos e que não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste, tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não se cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isso, que aborreces as obras nicolaítas, as quais eu também as aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, está no meio do paraíso de Deus. Até aqui, feche os seus olhos, em nome de Jesus, vamos orar. Senhor Deus e Pai, eis aqui a porção da Tua palavra, do qual o Senhor deseja falar aos nossos corações nessa noite. Tu sabes, ó Deus, como cada um dos Teus filhos aqui entrou, qual era, Senhor, a expectativa de cada um deles, qual é o anseio do coração de cada um deles, qual é, Senhor, a resposta que cada um deles espera ainda na Tua presença. E a minha oração é que no nome do Senhor Jesus, o Senhor possa nessa hora me usar para levar resposta àquele que entrou aqui sedento por uma resposta de Deus, para levar direção àquele que entrou aqui sedento por uma direção de Deus, para levar cura àquele que entrou aqui sedento por ser curado na presença de Deus, para levar um milagre, Senhor, sobre aquele, ó Pai, que deseja, Senhor, receber um milagre na Tua presença, Pai. A minha oração junto com a Tua igreja é, Senhor, abre o nosso entendimento hoje, ó Pai, dá-nos sabedoria, Senhor, para ouvir e praticar a Tua palavra, Senhor. Eu repreendo desde já, ó Pai, toda obra do mal, Senhor, todo levante do inimigo, ó Pai, todo espírito de distração, caia por terra agora em nome de Jesus. Traz, Senhor, os olhos, os ouvidos, a mente, Senhor, cativam a Tua voz nessa noite, para que a Tua igreja saia deste lugar cheia do Teu Espírito Santo, ó Pai. Em nome de Jesus, toca no meio do Teu povo, para que conforme eles entendam a Tua palavra, eles glorifiquem o Teu nome, Senhor, porque o Senhor é digno de glória, o Senhor é digno de honra, o Senhor é poderoso, ó Pai. Portanto, Senhor, toca corações nessa noite, tira, Senhor, todos nós, ó Pai, da zona de conforto e faz Teu reino avançar. Essa, Senhor, é a nossa oração como igreja, no nome santo de Jesus, amém e graças a Deus. Se assenta, glorificando o nome do Senhor Jesus. Irmãos, o tema que o Senhor coloca sobre o meu coração nesse texto é que eu e você precisamos voltar às primeiras obras. Nós precisamos retornar àquilo que nós fazíamos e não fazemos mais. Aquilo que nós tínhamos como costume e hoje não temos mais. Então o Senhor me levou a esse texto porque ele é rico em lições. Vamos aprender algumas hoje.
que nos fazem retornar ao centro da vontade de Deus. E eu queria começar essa mensagem dizendo para você olhar para alguém e dizer para ele: volta. Fala para ele assim, ó, volta. Em nome de Jesus, volta ao centro da vontade de Deus. Às vezes a gente parece estar inserido. E o fato de você estar na igreja não significa que você está realizando a vontade de Deus. Mas você está inserido em um lugar onde a vontade de Deus pode ser feita na tua vida. Não necessariamente vir significa que eu estou cumprindo a vontade de Deus. Mas quando eu venho, eu dou a Deus a oportunidade de cumprir a vontade dele na minha vida. E assim nós fizemos nessa noite. E quando nós olhamos para esse texto, eu começo a ver que Deus, ainda no versículo de número 2, a Bíblia vai dizer que Deus conhece as nossas obras, irmãos. Tem muita gente que pensa que consegue se esconder de Deus. Tem muita gente que pensa que aquilo que ela faz na igreja basta, mas a Bíblia diz que Deus, Ele está em todos os lugares. Há um atributo de Deus chamado onipresença. Sabe o que significa isso? Significa que nós estamos aqui e Deus também está aqui. Mas pode ter alguém lá num cárcere e Deus também está lá. Mas pode ter alguém lá no leito de hospital e Deus também está lá. Mas pode ter alguém agora numa esquina e Deus também está lá. E a gente às vezes pensa que a gente tem algum poder em nós, mas não, a Bíblia declara que é Ele quem opera em nós, o querer e o realizar. Então, irmãos, nós estamos na igreja, mas Deus está em todos os lugares e nos conhece. Tanto que tem pessoas que agem de uma forma dentro e uma forma fora, imaginando que aquilo que elas demonstram na igreja basta. Mas eu queria dizer para você que maior é o nosso testemunho lá fora do que aqui dentro. Tem muita gente que é cheio de Deus na igreja. Da igreja acabou Deus. Acabou. Aí vai para a roda dos escarnecedores, aí vai fazer aquilo que não agrada a Deus. Por quê? Porque tem muita gente que chega para fazer a obra interessada em alguma coisa. Tem muita gente que vem realizar aquilo que é obra de Deus, interessado em algo que esta obra traz de benefício. Tem pessoas que vêm porque talvez tenha um salário, né? Imaginam que todas as igrejas têm um salário e tem uma vida tranquila, né? Os irmãos pagam o dízimo e o pastor se banca com o dízimo dos irmãos, né? Tem muita gente que vem com esse interesse na obra. E eu louvo a Deus porque aqui todo mundo trabalha. Aqui a obra é feita por amor, irmãos. Louvem a Deus por isso. Porque enquanto tem lugares que as pessoas abrem templos visando a arrecadação, aqui ainda que tenha uma alma, ainda que essa alma não oferte, nós estamos instruindo o caminho para o céu. Porque a nossa intenção é ver o Senhor sendo glorificado e vidas sendo salvas. E o que eu quero dizer para você é que quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que Deus nos conhece. A Bíblia diz ali, ó, eu sei as tuas obras. Irmão, você não precisa querer mostrar para o diácono Paulo Sérgio, ou para o pastor Sérgio, ou para mim, ou para o prefeito Zé, ou para o marido, ou para a esposa. Faça para Deus. Aleluia. Faça para o Senhor, porque Deus conhece as tuas obras e a Bíblia diz que Ele vai retribuir a cada um. Não é a cada dois, não é a cada grupo, é a cada um, segundo as suas obras. Ele te conhece, irmão. Ele sabe aquilo que você realiza. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós nos perguntamos, o que nós estamos fazendo? Nós estamos agradando a Deus? Nós estamos cumprindo a vontade? As nossas obras exaltam, glorificam o nome do Senhor, porque Ele conhece as nossas obras.
Aquilo que nós realizamos faz com que o nome do Senhor seja glorificado. Glória a Deus pelas nossas vidas. Assim como um dia Deus olhou para Jó e falou diante do próprio inimigo, falou assim, ó, você viu o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Não era Jó que estava se promovendo, é Deus quem promovia Jó. Eu quero dizer para você que você não precisa se promover, Deus vai te promover, Deus vai te exaltar, te levantar, porque Ele tem um chamado na tua vida, uma obra na tua vida, e você precisa reconhecer que Ele vê cada passo da tua jornada, irmãos. Ele conhece as tuas obras. Ele conhece o teu trabalho. A Bíblia diz que tudo aquilo que nós realizamos para Ele, ainda nessa terra. Os discípulos uma vez questionaram, Senhor, nós deixamos tudo, nós estamos te seguindo, o que nós vamos ganhar com isso? O próprio Jesus falou, aquele que tenha deixado pai e mãe por amor de mim, vai receber 100 vezes mais aqui e ainda mais na era vindoura. Eu quero dizer para você que teu trabalho tem paga nas mãos do Senhor. Deus vai te honrar, irmãos. Deus vai realizar a paga pelo teu trabalho. Creia, tenha fé, se anime, se fortaleça nisso, porque Ele vê o teu trabalho. Ele vê você saindo do trabalho e vindo aqui ensaiar, irmão. Ele vê você atravessando a cidade, chegando aqui para adorar a Deus. Ele vê você cansado, a tua carne dizendo não, e você repreendendo a carne dizendo eu vou em nome de Jesus. Ele vê. Deus conhece a minha vida e a tua, a minha obra e a tua, e Ele retribui a cada um segundo as nossas obras. E então nós olhamos ali, Ele também conhece o nosso sofrimento. Está dizendo ali, ó, a nossa paciência, as nossas dificuldades, as nossas dores, o nosso choro. Irmão, tem dia que nós entramos aqui, que a vontade é de não fazer nada. É só dobrar o joelho e chorar diante de Deus, dizendo, eu não aguento mais. Mas a palavra diz que quando eu estou fraco, quando eu estou muitas vezes sem nenhuma força em mim, Deus me torna forte, aleluia. Ele me levanta, Ele me ajuda, Ele tem uma mão estendida para mim dizendo, filho, você mesmo tendo pouca força não negou, então eu vou te ajudar, eu vou te pôr de pé. Assim o Senhor trabalha, Ele vê as nossas lutas, irmãos. Porque nós chegamos na igreja dizendo, hoje vai ser uma bênção, hoje eu vou glorificar a Deus, mas no mundo lá fora nós temos uma vida, nós temos lutas para enfrentar, nós temos problemas, nós temos dificuldades. Ainda hoje o meu celular tocou e um amigo meu de longa data disse, eu fui despedido do trabalho, um homem com 2 filhas pequenas, a esposa trabalhando à noite, foi despedido do trabalho. Então as lutas vêm, todos nós estamos sujeitos. Os problemas vêm, e mesmo no meio dos problemas, Deus nos conhece, Deus nos vê, Deus nos contempla, e Ele não vê apenas isso, mas Ele vê também o ânimo que há em nós. Como você anda diante de Deus, há alegria no seu coração, há felicidade, há desejo, ou o tempo passou e aquilo começou a pesar. Os irmãos que têm ministério sabem o que eu estou falando. É uma bênção no começo, é prazeroso no começo, é louvável no começo, mas o tempo vai passando e o inimigo é sorrateiro e ele começa a trabalhar no seu interior e ele vai gerando desânimo, ele vai gerando dúvida. Será que realmente eu tenho um chamado? Quantas vezes eu não me questionei, será que realmente isso é de Deus para mim ou eu estou fazendo porque eu quero? Deus conhece, irmão. Deus conhece tudo que eu estou dizendo aqui, talvez seja a tua realidade, mas Deus conhece. E então a gente vem para a igreja muitas vezes e fala, meu Deus, eu quero fazer a tua obra por amor, ó Pai, não por obrigação, por amor.
Eu quero realizar a tua vontade com alegria. Mas na grande maioria das vezes, talvez em nós, o compromisso religioso é até maior do que o prazer. E Deus quer no nome de Jesus mudar isso na tua vida. Deus quer no nome de Jesus transformar a tua história. Porque tem lutas que vêm sobre nós, que tentam nos tirar da obra, que tentam nos levar para longe do chamado. E a Bíblia diz que aquele que põe a mão no arado, que começa a trabalhar, que começa a fazer a obra e olha para trás, não é digno do arado, não é digno da obra que Deus entregou. E eu queria dizer que nesse lugar tem pessoas que foram levantadas e chamadas por Deus. Não olhe para trás, não desista daquilo que Deus te deu, porque o ministério é um presente de Deus para você. O ministério é um presente do Senhor entregue na tua mão. Você não pode desistir desse chamado. Você não pode desistir desse ministério. Você precisa buscar motivos para ser feliz, para realizar ele com alegria, vontade e empenho. Porque Ele conhece o nosso trabalho, Ele conhece a nossa paciência, Ele conhece tudo aquilo que nós realizamos. E no verso de número 4, a Bíblia diz algo que me choca. Talvez até aí nós estamos trabalhando, e agindo e fazendo, e imaginando agradar a Deus com tudo isso. Mas quando nós olhamos para esse verso 4, ele diz: tenho porém contra ti. Até então, Deus só estava contemplando, mas aqui ele diz assim, ó: eu não observo somente, mas eu analiso a tua vida. Eu não vejo somente, mas eu estou analisando constantemente a tua vida. E ele diz lá, ó: tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. E é difícil falar de primeiro amor, irmãos. Não tem como você falar de primeiro amor sem comparar o marido e a esposa, o namorado e a namorada, o noivo e a noiva. E quando você fala de primeiro amor, você fala de um casal, do qual o namorado liga, assim, ó, 8 horas, eu estou na tua casa. Isso 5 horas da tarde. E quando dá 6 horas da tarde, a namorada já começa a se arrumar, porque ela sabe que o namorado vem. Então ela separa ali a sua melhor roupa. Então ela escolhe ali tudo o que ela tem de melhor. Ela toma um bom banho, ela arruma o cabelo, ela passa perfume, porque ela está se preparando para encontrar o namorado que ela ama. O primeiro amor nos leva a nos preparar, a criar uma expectativa para esse encontro. E é o que aconteceu quando nós chegamos na presença de Deus. O culto começa às 7h30, 6h30, eu já estou falando com Deus em casa, dizendo: Senhor, me enche nessa igreja. Senhor, fala comigo nesse culto. Senhor, me visita. Acordo pela manhã no meu devocional dizendo: Deus, eu quero ouvir a tua voz hoje, Pai. Usa alguém, ou até mesmo a mim. Mas não deixa eu entrar e sair da mesma maneira. Esse é o ponto. O namorado, o noivo, ele quer encontrar alguém com expectativa e alegria, dizendo: eu quero ver e sair diferente. Esse deve ser o nosso anseio. Deus não é mais um culto de quinta-feira. Eu quero entrar e sair diferente. Eu quero que o Senhor mude algo dentro de mim. Eu preciso sair transformado desse lugar. Meu Deus, irmão. Então Deus não olha apenas, mas Ele contempla a nossa vida, analisa a nossa vida e diz assim, ó: está faltando uma coisa. E aí nós lemos o verso: deixamos o primeiro amor. Sabe o que é o primeiro amor? É aquele desejo ardente de estar próximo, de estar unido, de viver intimidade. É como aquele casal novo que passa lá 6 meses em lua de mel, né? É uma bênção, porque eles querem intimidade, eles se amam, eles querem estar juntos, irmãos. Mas o tempo passa e vai ficando um pouquinho mais frio, vai se afastando.
e aquele carinho já não é mais tão intenso, e aquela vontade de estar junto já não é mais tão intensa, e é trocado por um companheirismo, ou um comodismo, que muitas vezes leva muitos casais até se separarem, porque o amor acaba. E eu queria dizer para você que a fé, ela também necessita de amor, porque se você não amar a Deus a ponto de desejá-lo, vai chegar um momento que você vai parar. Você vai dizer, não, mas sabe, eu não tenho mais vontade. Ainda ontem, estava conversando com uma amiga, ela disse, eu não tenho mais aquela vontade de fazer. Foi levita, serviu, louvou, e eu creio que eu vou ver ela de volta, em nome de Jesus. Mas irmão, é um momentozinho que você passa longe. O inimigo arrebenta com você por dentro. Ele tira todo aquele brilho, toda aquela vontade, todo aquele ânimo de você, e você está longe e se sente, entre aspas, bem. Eu estou bem. Eu não preciso estar fazendo isso. Eu não preciso ir na igreja. Eu não preciso realizar esse tipo de coisa. E assim o inimigo vai entrando de forma sorrateira, mas a Bíblia diz que Deus está olhando por nós e nos analisando. O que está faltando para você? Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. E sabe o que significa, irmãos? Deixar o primeiro amor é não amar mais a Deus como você amava no começo. O primeiro amor é o que faz o casal juntinho. É o que faz a mulher dormir de conchinha, ainda que seja desconfortável. Mas você ama. Você quer estar próximo. E então o tempo passa. E você vai se acomodando, vai se entristecendo com algumas situações. Mas Deus está dizendo nessa noite para nós que nós precisamos voltar a amá-lo como nós amávamos no começo, irmãos. Você precisa voltar a orar como orava no começo. A jejuar como jejuava no começo. A consagrar como consagrava no começo, a ler a palavra como lia no começo, porque hoje parece que você pega a Bíblia e fala, não, isso aqui eu já sei, isso aqui eu já sei, isso aqui eu já sei. Não, irmãos, não é saber, o saber não muda vidas, o que muda a vida é a fé e a prática. Tem muita gente que vomita a teologia, mas não pratica a palavra. Vomita conhecimento, mas não consegue ajudar ao próximo, que é um princípio básico da palavra. Eu não estou querendo dizer para você, irmão, encher a cabeça de ideias sobre Deus. Eu estou querendo dizer para você viver com Deus em intimidade. Porque quando você vive com Deus em intimidade, quando há um amor pela presença de Deus na tua vida, o inimigo pode se levantar de todos os lados, irmãos. Você tem a plena certeza de que Deus vai te dar o livramento. É mágico. É uma paz que excede o entendimento humano. Você olha para você e diz, eu não tenho força, mas eu estou em paz, porque Deus vai na minha frente. Eu não tenho condição nenhuma, mas eu tenho paz, porque Deus vai na minha frente. Eu não consigo fazer sozinho, mas eu tenho paz, porque Deus vai na minha frente. Então, é uma paz, irmãos, que toma conta da nossa vida. Nós podemos nos acomodar. Eu não posso me acomodar, você não pode se acomodar. Nós temos que viver com a mesma intensidade do namoro. Eu estou esperando, daqui a pouco é o culto e eu vou estar ali, e Deus vai se manifestar ali, e eu desejo que isso aconteça. É no louvor que Deus vai agir, glória a Deus. É na oração inicial, glória a Deus. É na palavra, glória a Deus. Se ninguém estiver sentindo nada, eu vou sentir, porque eu vim com vontade de sentir. É isso que Deus quer fazer conosco. Eu não preciso esperar o presbítero José dar glória a Deus para mim dar. Por quê? Porque eu tenho a minha vivência com Deus, ele tem a dele. Cada um tem uma. Cada um tem um perfil, mas o que eu estou querendo dizer, não tenha vergonha de expressar o teu amor a Deus, irmão. O tempo vai passando, você olha para você e diz, mas eu estava com glória abençoado, hoje eu estou com vergonha. Eu cantava, soltava a voz, hoje eu tenho vergonha. Irmãos,
nós fazemos para Deus. O que o homem vai achar, pouco importa. O que o homem vai achar, pouco importa. Eu falo muito isso quando eu falo com o pessoal do louvor, principalmente nas igrejas que eu passei. Já vi pessoas com talentos magníficos, mas só cantavam, não passava de canto. O que eu estou querendo dizer com isso? Sem amor, a própria Bíblia declara: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor, de nada adiantaria. Seria como um sino, só barulho, é só performance, não tem graça, não tem unção, não tem poder, porque é apenas técnica. Técnica o homem aprende, mas a unção é só Deus que derrama, irmãos. O poder é só Deus que derrama. Eu e você temos que ter o desejo de sermos cheios de Deus. Técnica, nós vamos aprendendo com o tempo, se assim Deus permitir, mas a unção nunca pode faltar. Talvez vai faltar afinação na minha voz, presbítero. Talvez vai faltar respiração, eu não vou conseguir manter. Talvez vai faltar eu lembrar onde está tal versículo. Mas o que não pode faltar na minha vida é a presença de Deus, para que quando as pessoas ouçam essa palavra, eles dizem: Deus falou comigo hoje. Deus se manifestou naquela igreja hoje. Você tem que sair daqui com essa certeza, então que eu e você possamos voltar às primeiras obras. É como aquela mulher que sabe fazer bolo. Você sabe a receita para que o bolo dê certo. Se você colocar menos fermento, menos ovo, não vai dar certo. Se você colocar menos farinha, não vai dar certo. Você sabe a receita que você tem que fazer para dar certo. Você sabe os ingredientes que você tem que acrescentar para conseguir fazer o bolo. E se você colocar ingrediente faltando, não vai dar certo. Assim é na fé. Se você falar: não, eu vou na igreja, eu vou servir a Deus, mas não orar, não tiver intimidade, não tiver alegria em servir, desejo, não vai dar certo. Vai ser igual aqueles bolos que você olha, tá bonito dentro do forno, né? A hora que tira para fora, murcha. Não tem conteúdo. Não está certo. E Deus está querendo dizer para nós: não é a aparência, não é o terno que prega, não é a calça que prega, é Deus quem opera, irmãos. Nós temos que entender isso. É Deus quem age. Não é meu sapato bonito, não é minha eloquência, não é minha vontade, não. É Deus quem age. E eu preciso amar a Deus a ponto de vir todos os dias aqui dizendo: Senhor, eu quero uma porção nova. Eu não aceito mais. Eu quero uma porção nova. Aquilo que o Senhor derramou ontem foi bom para ontem, mas hoje eu quero mais. Hoje eu quero uma porção nova. Aleluia! Então nós temos que voltar às primeiras obras. Nos falta isso. E no versículo 5, nós vamos ler sobre aonde Deus, depois de nos mostrar, depois que Deus falou: ó, vocês precisam fazer alguma coisa. Deus faz assim, ó. Ele nos mostra o caminho. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras. Deus sabe que nós muitas vezes caímos. Deus sabe que nós muitas vezes nos distanciamos, que nós saímos da presença dEle, mas Ele nos mostra o caminho para voltar. Ele nos mostra o caminho para retornar ao centro da vontade dEle. E a primeira coisa que o verso nos ensina é: lembra-te de onde caíste. Como você vai lembrar da onde você caiu, se muitas vezes você nem reconhece que caiu? Está dizendo: não, eu estou bem, está tudo certo comigo, não tem problema.
E tem muitos mornos dentro da igreja por causa disso hoje. Ele não reconhece que caiu. Cair não é só quando você adultera, ou quando você bebe, ou quando você faz alguma coisa que aos olhos do homem é errado. Cair é quando você está aqui dentro sem vontade de estar. É quando você vem servir sem vontade de servir. É quando você precisa orar, mas não tem vontade de orar. Isso é cair. É quando você vivia um primeiro amor, uma intimidade, uma unção derramada na sua vida, e o tempo passou e você não vive mais isso. Então, nós caímos, nós perdemos o caminho. E Deus está dizendo para nós temos que reconhecer na onde nós caímos. E foi naquele culto. Foi aquela oração que Deus me acordou na madrugada, eu não entendi nada. Não estava mais com sono. Acordei do nada e não entendi o que estava acontecendo. E o Espírito Santo queimando do meu coração, dizendo assim: eu quero ouvir a tua voz. Eita Deus, aleluia. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ter um momento de intimidade com você. O Espírito Santo ansiando pela tua vida. Então ele te desperta. E você vai lá, pega o Dramin, toma meio Dramin e dorme. Por quê? Perdeu, caiu. Nem se lembra mais como Deus age. Nem se lembra mais qual é a voz de Deus. Está igual quando Samuel, Deus fala com ele, e ele vai lá, o profeta diz assim: você está me chamando? Ele falou: não, pode ir lá dormir. E Deus mais uma vez: Samuel, Samuel. Aí ele vai no profeta: você está me chamando? Por quê? Porque ele não sabia qual era a voz de Deus. Tem muita gente assim. Ele está ouvindo voz e ele imagina ser de Deus, mas ele não sabe qual é a voz de Deus. E quando Deus chama, ele fica confuso. Para onde eu vou? Vou para lá, eu vou para cá. Há uma confusão. Mas quando nós temos discernimento, a Bíblia diz que Deus é um Deus correto, não é um Deus de confusão. É um Deus de coisas corretas, é um Deus de sim, sim, é um Deus de não, não. E é um Deus que declara que o que passa disso é coisa do diabo, é coisa maligna. Então, irmãos, nós temos que entender e aprender a reconhecer na onde nós caímos, a ouvir a voz de Deus quando Ele nos chama, quando Ele nos direciona. E o primeiro ponto, como nós lemos, é reconhecer. Segundo ponto, arrependa-te. Eu preciso me arrepender de ter caído. Eu preciso me arrepender de ter parado de orar, de ter parado de interceder, de ter parado de clamar, de ter desanimado. Eu preciso orar a Deus pedindo perdão por estar desanimado. Você imagina isso? Que coisa. Quantos de nós será que fazemos isso? Porque, irmãos, quem falar que nunca desanimou aqui, nós vamos orar em nome de Jesus, né? Porque nós desanimamos. É algo do homem, é algo que aconteceu nos profetas, é algo que levou Elias a se enfiar numa caverna, com medo da morte, desanimado, sem entender aquilo que estava acontecendo com ele. Enfrentou 450 profetas de Baal, e aí vem uma mulher, pede a cabeça dele, ele fica com medo, e se enfia numa caverna. Você conhece o texto. Então é natural, não importa quanto Deus te usou no passado, hoje você pode acordar numa realidade diferente. Dizendo: hoje eu estou mal, hoje eu não estou bem, hoje eu não estou bem, hoje eu não tenho vontade. Mas é nesses dias de fraqueza que você precisa clamar a Deus. É nesses dias de dificuldade que você precisa dizer: Deus, eu preciso do Senhor. Eu não tenho força sozinho, mas eu tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia! Você tem que confiar, irmãos, se arrepender, tomar uma atitude. Eu não estou falando aqui sobre remorso, estou falando de arrependimento. Aquela situação que você viveu, você dizer: Deus, nunca mais quero fazer aquilo. Eu nunca mais quero viver aquilo, e realmente mudar. Porque se eu não me arrependo, nada muda. Se eu não tomo uma atitude, nada muda.
E a atitude, ninguém pode tomar por mim. Eu queria que você falasse isso para alguém agora. Essa atitude, ninguém pode tomar por mim. Ninguém pode. Ninguém pode olhar para você e falar assim, ó, hoje você tem que mudar, hein? Hoje, hein? Hoje você tem que fazer diferente, hein? Não. A atitude tem que ser sua. E é por isso que muita gente permanece caído. Porque ela até vem na igreja, mas ela não tem a força para tomar uma atitude. Às vezes ela até reconhece que caiu, mas ela não tem a força para tomar uma atitude. Porque na maioria dos casos a pessoa pensa, eu preciso ter força e eu não tenho. A atitude não é algo que você precisa ter força para ter. A atitude é algo que você precisa ter vontade. A força quem dá é Deus, mas a vontade tem que partir de você. A força, quem dá é Deus. A Bíblia diz que Ele faz o fraco forte. Mas a vontade, você tem que ter vontade. Então eu reconheço onde eu caí. Eu me arrependo. E o terceiro ponto, pratico as primeiras obras. Ainda 5 no final diz, e pratica as primeiras obras. Você sabe o que tem que fazer. Eu já fui católico, eu lembro que eu ia na igreja, chegava lá e falava para o padre, ó, eu pequei, eu fiz isso, fiz aquilo, eu confessava. Sabe por que eu confessava? Porque eu reconhecia que eu tinha falhado. E hoje em dia nós não temos mais a atitude de confessar. E a Bíblia declara que temos que confessar, não apenas para os homens, mas para o próprio Deus, reconhecendo o nosso pecado, reconhecendo a nossa condição, reconhecendo o quanto nós precisamos de Deus, e nos lembrando aquilo que nós fazíamos no começo, e nós temos que voltar a fazer. Deus quer que você volte a fazer algumas coisas. Deus quer que você volte a realizar algumas tarefas que você fazia e abandonou. Ah não, agora eu já sei, agora eu já estou acostumado. Não, não, volta a fazer, volta às primeiras obras. O texto diz, volta às primeiras obras. E quando você volta às primeiras obras, a atitude tua, Deus reconhece aquilo que você tomou de atitude e Ele começa a mudar a tua situação. Então quando você olha o versículo B, do verso 5, parte B, quando não, brevemente a ti virei. Isso aqui ele está dizendo para aqueles que não têm a atitude de mudança. Presta atenção à consequência. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não te arrependeres. Ou seja, Deus deixa a decisão na nossa mão. Se decida, escolha. Mas se você não se arrepender, a consequência é, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal. Pastor, o que significa isso? Sabe essa presença de Deus que você sente? Sabe esse poder de Deus que você ainda sente? Essa unção que você sente? Essa confiança que você ainda tem? Quando nós não nos arrependemos, Deus está dizendo assim, ó, eu vou pegar essa presença e vou remover. Eu vou pegar a presença que foi derramada na tua vida e vou tirar. Ele está dizendo para a igreja assim, ó, se eu remover o castiçal, se eu tirar a minha presença daqui, não vai ter prosperidade, não vai ter membros, não vai ter louvor, não vai ter nada que faça com que as pessoas venham. Porque em primeiro lugar é preciso a presença. Deus está dizendo, nada tem valor. Pode vir o melhor pastor que você imaginar, o maior profeta, o maior revelação, qualquer coisa. Se a presença de Deus não estiver nesse lugar, não adianta, irmãos. Não adianta. Pode vir o diante do trono aqui cantar, o Leonardo Gonçalves, quem você imaginar, pode pisar o pé aqui. Se a presença de Deus for retirada desse lugar, não adianta. Deus está querendo mostrar para mim e para você que eu e você precisamos dar mais valor à presença dele. A técnica é boa,
uma boa mensagem é boa, o ensaio é uma delícia, mas se eu e você não buscarmos com afinco, com o mesmo empenho, com a mesma dedicação à presença de Deus, não tem unção, não tem graça, não tem poder, não tem sinal, não tem milagre, não tem cura, não tem libertação, porque tudo isso quem opera é Deus, e sem a presença de Deus não tem operação. Então eu e você temos que fazer uma escolha. E quando nós escolhemos aquilo que é correto, versículo de número 7, para encerrar, diz: quem tem ouvidos ouça, que o Espírito diz à igreja, ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Queria dizer para você que Deus tem uma coroa preparada para a tua vida. Deus tem uma coroa, Deus tem uma promessa dizendo: você vai comer da árvore da vida, não vai haver choro, não vai haver mais dor, não vai haver mais tribulação, não vai ter mais sofrimento, mas tudo isso só vai provar quem vencer. E a Bíblia diz que somente aquele que perseverar até o fim será salvo. Pessoas que têm 10 anos, 20 anos, 30 anos mas no final das suas vidas se desviam e perdem a salvação. No final das suas vidas fazem uma escolha errada e perdem tudo aquilo que deveríamos ter conquistado. Então eu queria dizer para você que não importa o seu momento atual, o teu sofrimento, a tua dor, a tua dificuldade, Deus tem uma coroa preparada para você. Foque na promessa de Deus, foque na presença de Deus, foque naquilo que você fazia, nas primeiras obras, volte a praticá-las e tenha certeza que Deus vai derramar a mesma unção, o mesmo poder, a mesma graça, vai realizar os mesmos milagres e obras ainda maiores, conforme a vontade de Deus. E para encerrar, eu gostaria de ler um verso que fica em Romanos, capítulo de número 8, verso 18, que diz: porque para mim tenho por certo, que as aflições desse tempo presente, não são para comparar com a glória que em nós há de ser. Não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, não importa o momento que você está vivendo, foque na promessa, foque na glória que há de ser revelada sobre a tua vida e tenha certeza que Deus tem um plano lindo para mim e para você, e nós vamos chegar até o fim e conquistar essa coroa para a honra e glória do nome do Senhor. Vamos se colocar de pé em nome do Senhor Jesus?